eu venho trazer para vocês um conteúdo sobre a questão do isolamento, que neste momento, nesse ano de 2020, o mundo inteiro está sendo assolado pela questão do vírus coronavírus. E eu quero colocar para vocês refletirem e analisarem sobre essa questão do isolamento físico. E se eu te contar que já estávamos isolados fisicamente e ninguém reparou? Era uma casa sem gente dentro, cada pessoa no seu cômodo, sem olhar uma para outra, sem conversar e perceber o outro que estava no mesmo ambiente. Na aceleração cotidiana e na ditadura da produção constante do sucesso, o ser humano foi ficando sozinho, isolado no seu próprio mundo, descuidado com seus hábitos, desamparado no seu mundo particular. As pessoas chegavam do trabalho, cansadas e sem tempo um para o outro dentro da sua própria casa. Aquele momento de partilha e convivência dentro da casa não acontecia, ou se acontecia, era de uma forma bem reduzida, com um tempo bem reduzido. Nos restaurantes, parques, ambientes sociais, haviam pessoas, porém pessoas distantes umas das outras, cada uma no seu mundo particular do celular, desconectadas fisicamente. A produção e a imagem do sucesso não podiam parar. Lugares sem gente dentro. O tempo ficou líquido, os vínculos sociais cada vez mais voláteis, imediatos, instantâneos e frágeis. Uma satisfação constante. Lembra do slogan? A ditadura da felicidade? É proibido ficar triste, fracassar, dar pausas ou desacelerar. Esta ditadura do sucesso ecoou no nível de ansiedade e estresse. O ser humano foi adoecendo, preso e alienado em si mesmo, sem considerar o outro com um tempo para olhar e escutar. E no meio desse caminho acelerado e desconectado, apareceu uma doença física da ordem viral que determinou às pessoas que ficassem dentro de casa. Lembra daquela casa sem gente dentro? Com uma redução daquelas atividades da correria insana focada exclusivamente na produção. Um tempo para olhar para o outro, além de si mesmo, um tempo para se conectar dentro de um mesmo espaço. Uma pedra no meio do caminho, um mal-estar, um sofrimento para pensar na vida. O que estamos fazendo da nossa vida? Por que a iminência da morte real causa tanto desconforto? Porque é algo desconhecido, causa desamparo e não conseguimos capturar o registro real da morte para prevenir o mal-estar gerado. O sujeito pode entrar em pânico. O pânico se dá quando o sujeito se encontra inesperadamente com a dimensão da falta. Ele representa apenas uma das várias possibilidades de o sujeito se relacionar com seu próprio desamparo, em um esforço extremo de pré-simbolização, pois antecipa a experiência do morrer, como representação imaginária da entrada na própria morte. Freud, em 1926, situa o desamparo muito além de uma condição acidental e traumática ou como regressão a um estado primitivo de insuficiência psicomotora. Para ele, o desamparo diz respeito a uma fundamental falta de garantias para o funcionamento do aparelho psíquico, pois este é incapaz de promover uma apreensão simbólica definitiva para as questões fundamentais do sujeito, como a própria morte, o destino, etc. Na própria ordem simbólica, há algo que é frágil, mas que paradoxalmente se abre para o mundo dos possíveis, a partir da qual o sujeito pode se constituir. Apesar dessa lacuna, a lei simbólica pode se exercer de maneira a atender às condições mínimas necessárias ao bem-estar do sujeito. Pensamos que, no pânico,
Devido ao desamparo no qual o sujeito está submerso, essa fragilidade toma proporções excessivas que, por isso mesmo, o deixa desamparado. A forma de lidar com o mal-estar, ela é individual e particular para cada pessoa. Cada uma acionará mecanismos de defesas psíquicos conforme a sua história de vida e seu modo particular de funcionar. Freud conceituou o sintoma escutando as queixas das suas pacientes. Era um olhar médico, curioso. Concluiu que o sintoma não era sinal de uma doença, e sim uma forma de expressão particular de um conflito psíquico. O sintoma ganhou o estatuto de formação do inconsciente, como uma mensagem a ser decifrada que pode ser interpretada, renomeada e até mesmo curada. O sintoma é algo que se repete e que muitas vezes a pessoa não consegue sair dele sozinha. Queixa-se de algo causador de sofrimento, porém sente-se ligada a ele, é mais forte do que eu. Para Freud, os sintomas têm um sentido e se relacionam diretamente com a vida do sujeito que o produz. A angústia se manifesta sob a forma de um medo realístico, o medo de um perigo que era realmente iminente ou que era julgado real. A angústia é a reação a esse perigo, e o sintoma é criado para evitar o surgimento do estado de angústia. A formação de sintomas, dessa maneira, põe termo à situação de perigo. A angústia é, portanto, uma reação a uma situação de perigo. A reação de angústia sinaliza a presença de uma situação de perigo, e é para fugir a essa situação de perigo que se criam os sintomas. A convicção freudiana é de que os sintomas têm um sentido, e ele pode ser decifrado como as demais formações do inconsciente. O sintoma é expresso através da linguagem, no discurso e no corpo, e pela via da interpretação, conseguimos alcançá-lo evocando suas ressonâncias semânticas. O tratamento analítico é então orientado para libertar, pela via do significante, a insistência repetitiva que há no sintoma e a verdade que ali se oculta. Descobriu que adoecemos das palavras. Quem descobriu? Freud. E podemos nos tratar por meio delas também. Legitimou um tratamento para os sintomas pela via da palavra que toca o corpo. A Organização Mundial de Saúde atualiza diariamente o número de casos de doenças e mortes por todas as partes do planeta. Essas pessoas podem ou não desenvolver transtornos ansiosos e depressivos. Não é algo pré-determinado, se isso, logo aquilo. E por quê que algumas pessoas podem e outras não desenvolver transtornos ansiosos e depressivos? Porque cada pessoa tem uma história de vida. Cada pessoa, ao longo da sua vida, vai desenvolvendo e lançando mão de recursos psíquicos para lidar com as adversidades naturais que acontecem durante a vida. Vamos lembrar do estresse e do isolamento também provocado pela ditadura da produção de forma imediata e sem a possibilidade do fracasso? E no momento atual, uma doença física inseriu um tempo de pausa. Todos fomos convocados a olhar, a escutar e perceber o outro dentro da sua própria casa, incluindo todos os outros que também estão inseridos nessa sociedade. Nós vivemos e nos relacionamos uns com os outros. Estamos inseridos numa sociedade. O nível de ansiedade, estresse e depressão, como efeito dessa ditadura do sucesso, também vem trazendo vários prejuízos manifestos em sintomas físicos e psíquicos. E olha que curioso, e ninguém reparou. Para a gente finalizar, vou trazer uma citação de Guimarães Rosa para ilustrar um pouco esse conteúdo. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim.
Esquenta, esfria, aperta, daí afrouxa, sossega, depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem.